Passe a oração para a voz passiva analítica e identifique o agente da passiva. A criança quebrou o brinquedo. Vamos então passá-la para a voz passiva. Pessoal, então a criança quebrou o brinquedo, está na voz ativa. Temos a criança, sujeito agente, quebrou o verbo transitivo direto, o brinquedo, objeto direto. Transformando em voz passiva. O brinquedo foi quebrado pela criança. Percebam, pessoal, que o brinquedo, que era objeto direto, se transformou em sujeito paciente na voz passiva. O verbo quebrou foi transformado numa locução verbal passiva. Fica, foi quebrado. E pela criança é o agente da passiva. A criança, na oração ativa, era o sujeito agente, mas na passiva ela passou como um agente da passiva. Então, gente, outra coisa importante da gente prestar atenção é o seguinte: o verbo ele está na forma quebrou, que é o pretérito perfeito do indicativo. Então, este mesmo tempo e este modo, ele vai fazer parte do auxiliar ser, do verbo ser, que é o auxiliar, que está sendo usado na locução verbal. E em vez de dizer quebrou, então, vai ficar quebrado. O verbo que estava na ativa, o verbo quebrar, na passiva ele aparece no formato de particípio. Então, foi quebrado. Quebrou ficou transformado na locução passiva, foi quebrado. Bem importante não esquecer isso aí. Temos que sempre cuidar o verbo, o tempo e o modo, porque o mesmo tempo e modo que está na voz ativa do verbo principal vai passar para o auxiliar na voz passiva. Vamos ver então, pessoal, vamos entender melhor. Então, para passarmos para a voz passiva, o sujeito da voz ativa, ele passa a ser agente da passiva na voz passiva. O objeto direto da voz ativa passa a sujeito paciente na passiva. O verbo transitivo direto da voz ativa transforma-se em uma locução verbal na passiva. O auxiliar ser dessa locução assume o tempo e modo do verbo principal da voz ativa e o verbo principal da voz ativa apresenta-se na forma de particípio. Então, era isso por hoje e eu espero ter ajudado.